Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Outras Palavras. Eu sou Antônio Neri Filho, psiquiatra, professor aposentado da Faculdade de Medicina e professor emérito da Universidade Federal da Bahia. Para acompanhar meu trabalho, inscreva-se no canal Conversando com Neri. E hoje eu vou conversar com uma pessoa que eu conheci há pouco. Depois eu fui buscar umas referências. Eu já tinha lido alguma coisa de uma exposição que ele havia feito no Rio de Janeiro, em São Paulo, que agora eu não me lembro, e que se chama Nina Ferreira, e que tem o nome de batismo de Atílio Gomes Ferreira. Nina Ferreira nasceu no Espírito Santo, nós vamos conversar sobre isso, e ele reside na França desde 2012. É um artista plástico, eu acho que ele transita por vários, eu diria, campos da chamada arte, e é sobre isso que nós vamos conversar. E eu queria, Nina, lhe agradecer enormemente a gentileza de você ter chegado ontem de Paris e hoje estar conversando comigo, graças à ponte entre nós dois, que foi a professora Nelma Arônia dos Santos, que é uma querida professora da Universidade do Estado da Bahia. Então, muito obrigado Uma e pessoa muito especial, Anelma, especialíssima, não é? sem E eu dúvida. começaria, Nina, eu vou lhe chamar de Nina, você me chama de Claro. Nery, com uma pergunta que eu faço sempre aos meus entrevistados, quem é Nina Ferreira? Bom, eu começaria com uma frase que é o prazer de conversar com você. A Bahia até hoje só me deu alegria, né? E eu sou um menino que ou era, né? Sou um moleque velho que foi tocado pelo vírus da arte muito, muito cedo e que não consegui me curar mais. Então, eu continuo nesse caminho de uma maneira que eu acho que vai ser até o fim, espero, né? Uma doença crônica benigna. É, tem sido, mas tem hora que dá um trabalho, dá estresse, mas Ô, é Nina, divertido. Eu só tenho a agradecer, só tenho a agradecer. Ô, Nina, eu li outro dia duas frases, uma atribuída a Nietzsche e a outra atribuída ao nosso querido Ferreira Goulart. A frase de Nietzsche diz o seguinte: a arte e o amor existem para que a realidade não nos destrua. E a outra frase do Ferreira Goulart é: a arte existe porque a vida não basta. É assim para você? É semelhante, né? Eu tentei, no momento que eu fui obrigado a escrever uma frase para ser gravada na pedra do primeiro trabalho que eu fiz, que foi um trabalho um pouco radical lá no Espírito Santo. Aí eu criei uma frase enorme que quer dizer mais ou menos isso também, né? Que eu vou tentar me lembrar, que ela é tão complicada que até eu tem hora que eu tropeço, que é: o enigma sedutor da arte é a expansão da lógica das possibilidades para além do desconhecido. Então, essa é a minha versão nietzschiana e do grande Ferreira Goulart, o maranhense. Então, eu acho que está tudo meio próximo, né? Acho que sim, De acho que alguma sim. maneira. A arte não, a vida não basta, por isso a arte e o amor. Como foi esse começo, Nina? Você disse, comecei muito cedo. Você podia nos falar um pouco desse começo aos 17 anos, depois passando pela escola de Né, Belas o, Artes? o vírus começou bem antes, 9 anos de idade. Eu comecei a entrar em contato com o universo da pintura, a princípio, né? Da literatura, que na adolescência eu fui muito fortemente influenciado pelos conceitos do Marcel Duchamp, como dizemos lá, e tive sorte de ir desenvolvendo isso, e aos 18 anos eu fiz o meu primeiro trabalho público.
né? E foi gerou um momento muito importante na arte capixaba, porque ela vinha de uma tradição da pintura impressionista, praticamente bem realista, não nem quase nem impressionista ainda, coisa mais clássica, né? E eu fiz esse trabalho que deu uma repercussão boa, chegou a ser dica de Luiz Carlos Maciel, nosso filósofo baiano, ele botou como dica do Pasquim na época. Então, com 18 anos, você pegar isso, me deu uma balançada, mas eu consegui segurar o tranco e até hoje, né? Que Foi era um a época da estilingue, ditadura. foi um Era estilingue, foi o grande estilingue. isso. Uhum. Você podia me falar um pouco da concepção daquele imenso estilingue e esse efeito que ele produziu? Ah, a cidade era muito provinciana, a minha biblioteca pessoal, né, era maior do que a biblioteca do Centro de Arte da universidade, né, então eu tinha muita informação. E nesse primeiro ano da escola, você tinha também o peso da ditadura militar, sabe? Então eu vi, e tinha na beira da praia, na Praia do Canto, em Vitória, uma árvore perfeitamente em forma de um estilingue, né? O seu tronco. E nisso eu desenvolvi, fiz o projeto. Tinha, inclusive, uma autorização falsa, porque eu podia ser abordado a qualquer momento, que ele foi construído de madrugada pela polícia, né? Me autorizando, a prefeitura me autorizando a fazer o trabalho. Então, eu cobri o tronco da árvore para destacar, num gesso solúvel em água para não prejudicar a árvore, né? E amarelo. E fiz os estilingues onde tem as tiras de preta da borracha, eu fiz isso em plástico e o outro em vermelho. As cores básicas, meio Mondrian, uma coisa assim, né? Uhum. E foi a obra, ainda hoje é a obra popular, mais popular minha, e inclusive na França. Ele é hoje bastante conhecido. Ele foi tema na Universidade de Lisboa, foi símbolo de um congresso internacional sobre arte, né, capa do catálogo. Então é um trabalho que até hoje me dá orgulho, assim, né? E depois, Depois eu continuei, como eu era um pouco meio radical, aquela coisa da juventude, né, em luta, ditadura, tal, e eu detestava concursos. E teve um concurso na Escola de Belas Artes, o primeiro salão de alunos e ex-alunos do Centro de Arte da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, o que que eu fiz? Tinha uma ficha de inscrição, eu era contra esse tipo de coisa. Você não pode analisar essa arte é melhor do que a outra. Essa vai ganhar o primeiro prêmio, a outra o segundo. Então, eu fiz um trabalho conceitual, eu preenchi a ficha. E aí tinha os lugares onde você colocava o nome da obra, dimensões. E eu coloquei título da obra, inscrição, técnica, Xerox, tamanho, era um formato A4, então eu botei 21 por 29 centímetros. Aí, trabalho 2, inscrição verso, técnica, Xerox, a mesma coisa, né? Aí foi entregar e falaram, não, mas o regulamento exige 3 trabalhos. Eu falei, ok. Voltei e preenchi o terceiro, botei amor. Técnica, todas, dimensões infinitas. E aí foi levar, eles não aceitaram porque não estava emoldurado. Falei, ok, eu boto a moldura. E coloquei. E por uma chance grande, tinha um professor lá que era nascido lá, mas dava aula lá algumas vezes por mês. Ele morava no Rio. E tinha passado por Paris muito tempo também, ligado aos novos realistas. O escultor Maurício Salgueiro, que criou aquela primeira taça da Copa Brasil, com as bolinhas, né? E era uma grande figura. E aí foi no julgamento, ele chegou e falou, poxa, o que é isso que eu vejo, né?
e ficou muito entusiasmado e me deu o primeiro prêmio, o que foi um escândalo. Sabe? Falou, não, vocês não estão entendendo nada, essa é a obra de hoje, né? Não são essas outras pinturas, não é isso. Foi um caos dentro da Escola de Belas Artes, né? O prêmio que eu ganhei incluía uma viagem à Bienal de São Paulo, essas, sabe? Então foi muito interessante. Esse foi a minha passagem na Escola de Belas Artes. Depois eu fiz teve um outro salão que eu botei para arrumar encrenca também, que era o Salão do Sesquicentenário da Independência. Isso em 72, né? Então eu peguei uma bandeira do Brasil e fiz uns recortes e tirei o Augusto Conte, né, de Ordem e Progresso, e fiz umas mudanças dentro do construtivismo, que é uma coisa que sempre me agradou dentro da arte brasileira. E aí foi outro escândalo na escola. Tiveram que chamar o comandante lá do batalhão do Exército para dizer se podia ou não, porque nessa época a bandeira pertencia aos militares. Você não tinha direito, claro que você deve se lembrar. Não podia botar a bandeira brasileira na camiseta, muito menos no biquíni, né? Uhum. Então, aí, em seguida, eu parei com a escola, né? Porque eu já estava dando conferência na escola sobre coisas e não dava. Você vai fazer uma aula de modelagem que existia, né? Eu tento fazer uma forma do nosso grande comunista Niemeyer, né? Oscar Niemeyer, um mineiro. Mas não podia fazer, eu tinha que copiar os cachinhos de uva. Era obrigatório. Eu falei, bye bye, tchau para vocês, eu vou embora. E fui, e daí desenvolvi, né? E Isso nos anos 70. Que foi o isso auge foi até do setenta e discurso. dois. Uhum. Em seguida, houve uma grande exposição no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que era coordenada pelo Roberto Pontual, um grande crítico da época, o maior, né? E ele ficou. A exposição chama-se Brasil 70-75, que deveria botar em evidência, né, era ligado ao Jornal do Brasil, que era o grande jornal da época, os valores emergentes na arte brasileira, aqueles fortes, né? E o Roberto Pontual, ele fez Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Ele era o responsável pela escolha, ele visitava os artistas e tal. E aí escolheu a turma lá do Rio, né? E Espírito Santo e Bahia, ele só escolheu 3. Quer dizer, 2 baianos e eu capixaba. Uhum. Os baianos eram o Bené Fonteles e o Cravo Neto, Mário Cravo. Mário Cravo Neto, né? Que participou da exposição lá, que até hoje eu não conheço ele pessoalmente, né? Uhum. E aí deu esse universo um pouco maior, né? E como eu te falei, fui construindo sempre, passando as linguagens modernas e entrando. E o grande prazer que eu tenho nessa tal doença foram os encontros que eu tive na vida, né? A começar com Hélio Oiticica, em 1973, logo depois que saí da escola. Ele já sabia do estilingue, já o Hélio. Ele morava em Nova York, ele sabia, eu liguei para ele, ele falou, não, vem aqui e tal. E aí cheguei, estava lá aqueles ninhos tal, e no momento ele estava falando com um baiano ao telefone. Ô, João, o João Gilberto, né? Recebi um menino aqui, o Hélio, né? Bonito, todo queimado de sol, parece até que ele veio da Bahia, né? Aí se despediu do João Gilberto, a gente começou a conversar e ele me disse: cara, você toma cuidado, você fica falando as suas ideias. Ele que me mostrou a realidade do ambiente da arte, que até encontrar com Hélio, continuo ainda, mas eu era estupidamente romântico em relação à arte. Como Era assim, romântico? entrega total, acreditando nos outros. Ele falou: não é bem assim, tem um sistema.
sabe? Você tem que ser amigo para chegar lá, senão você não chega, sabe? E ele foi o meu primeiro professor da realidade da arte, né? E depois, nessa mesma época também, eu tive o grande prazer magnífico de começar minha amizade com a Lígia Pape, né? Hum. Que era professora também, uma grande figura, está com a grande exposição em Paris atualmente, na Bourse de Commerce, uma coisa enorme, maravilhosa, né? E a gente sempre se encontrava, ela muito bela, né? Uma professora e o adolescente todo assanhado, ficava, oh, que beleza, né? Então, isso foi o prazer que a arte me deu até hoje, né? Eu li que você fez um percurso muito híbrido, isto é, você usou diferentes materiais e diferentes processos, como esse, por exemplo, de criar esse imenso estilingue, cortar a bandeira e fazer uma remontagem, e que você, durante esses anos 70, eu suponho, que não foi nada fácil, porque foram anos muito difíceis, com uma perseguição muito grande, pessoas Muito desaparecidas, forte, muito né? forte. E você fez uma opção por permanecer em Vitória, que era uma cidade sem, pelo menos é o que se dizia, sem grandes expressões artísticas, e você resolve ficar pé em Vitória, né? Foi uma luta, né? Inclusive, tinha um grupo de amigos lá que fez o tal do Festival de Guarapari, o que foi ótimo, porque deu uma encrenca lá com eles, acabou que a gente veio em 1971 para Arembepe, Uhum. né? Que era uma comunidade ainda hippie e tal, e foi uma maravilha também. Foi a primeira vez que eu tive na Bahia. E eu sempre tive essa atitude. Eu sei, nunca tive muito problema familiar nem nada, então eu sentia uma certa segurança. E aquela energia jovem, né? Então estava pouco preocupado se eu entrar em cadeia nem nada, sabe? Fui preso pela Polícia Federal porque nesse festival. Mas ele chegou lá, minha mãe entrou gritando lá que meu filho não fuma maconha e vão para casa, moleque, e me tirou. E por incrível que pareça, eu tinha ido levar o Milton Nascimento, olha os encontros da minha vida, né? Ao hotel. E quando eu voltei, deixei ele no hotel, quando eu voltei para a sede desse Festival de Verão de Guarapari, tinha um caminhão lotado de pessoas hippies que tinham sido presas pela Polícia Federal por nada. E a Polícia Federal jantando em frente, num restaurante. Aí eu fiquei puto, entrei dentro do restaurante, fiquei encarando os caras, saí, não satisfeito, voltei mais uma vez. Aí eles me pegaram. Me levaram logo para a beira da praia, me deram uns tabef lá, bom, e me levaram em cana, né? Mas aí tinha estrutura familiar, advogado e tal, aliviaram. Deram aqueles conselhos básicos, né? Porque eles viram que eu não era um marginal, né? Pelo tipo de diálogo que eu tive com eles. E eles falaram, pô, você é um estudante da universidade, como é que você fica se metendo nisso? Eu falei, mas a maconha que acharam não era minha. E não era. Era um flagrante forjado pela Polícia Federal, sabe? A menos que tenha caído de algum dos músicos do Milton Nascimento, Uhum. sabe? E isso tá vendo a quantidade de coisas bonitas que vem com a arte, de encontros, né? Esse, para mim, é o maior valor da arte, são os Uhum. encontros que eu tive na vida. A arte produzindo encontros. Exatamente, né? Uhum. E reflexões filosóficas, porque a base do meu trabalho é a filosofia, não é o artesanato. Como assim? Minha arte sempre é reflexiva, ela não é para decoração, né? Eu tive outro problema com a censura nessa mesma década de 70, né? Que é outra história também magnífica, né? Um amigo meu de Nova York, Jorge Mourão, né? Que inclusive andou aqui para o Arraial da Ajuda, ele faleceu tem um ano mais ou menos. Me enviou de Nova York, amigo do Hélio Sica, tudo, um manifesto contra o governo brasileiro
pela proibição de publicação das gravuras da suíte volar do Picasso, que eram os desenhos eróticos, né? E eles aprenderam tudo, a censura, e não deixaram sair. O que eu fiz? Eu guardei, né? E é bonito, porque o texto desse manifesto foi escrito por Allen Ginsberg. É um texto que foi assinado por Miles Davis, John Lennon, Yoko Ono, e o único brasileiro que teve coragem foi Hélio Oiticica. E o Mourão me falou que ele pediu ao João Gilberto para assinar, o João Gilberto falou, não, não quero problema não, tá? Né? Pulou fora, assim. Então o Andy Warhol autorizou, sabe? E eu estava com esse material. Aí a Secretaria de Cultura estava escolhendo os artistas capixaba para percorrer o Brasil. Tinha um nome a exposição e tal. Eu falei, é a hora de eu botar isso na roda, né? Então eu peguei uma gravura minha que eu já tinha feito há alguns anos atrás, chamada que eu fiz 73, chamava-se Triste Trópico, um pouco em cima da conversa do Levi Strauss. É. Aí peguei e em cima dessa gravura, que é uma gravura toda verde e azul, né, com as cores brasileiras e tal, eu imprimi as gravuras do Picasso que tinham sido censuradas. Não que eu fosse apaixonado por Picasso, mas porque eu estava... Falei, que país é este que se censura um negócio desse? Né? Aí mandei, falei, vai começar por Brasília? Então a exposição começava em Brasília. Vai dar encrenca logo lá e tudo bem. Aí por Brasília, gozado, passou. Aí foi a Belém do Pará. Né? E lá um secretário de Cultura, tinha até o nome dele porque saiu notícia no jornal O Globo, da época, né? Falou, as gravuras são muito bonitas, tal, mas são muito eróticas, devia ter pelo menos uma faixa etária, e aí censuraram, fecharam a exposição, e houve um manifesto lá dos artistas locais, foi muito provocadora a coisa, né? E com aí, perdão. Desculpe, essa censura deve ter dado uma publicidade muito boa ao trabalho, não? De alguma maneira, sim, mas o Espírito Santo é um estado sem muita importância. Eu tentei mudar muita coisa lá. Eu me dediquei muito. Por isso que hoje, quando eu mudei, que eu já tenho, né, eu sou franco-brasiliano, né, franco-brasileiro, perdão, né, já há alguns anos. Né, eu tenho um filho lá de 9 anos de idade e, enfim, acabei me perdendo aqui no Não, raciocínio, é a idade. você disse, eu fiz muita coisa lá por Belém, lá pelo Por Vitória, não, por Vitória, Vitória. por Vitória, tá. Por Não foi lá Vitória. na censura, não foi lá na cidade que censurou o seu trabalho a Não, partir não. de Foi, Picasso. foi Foi em Vitória, Vitória. ok. Então, em Vitória é um movimento cultural muito fraco, porque historicamente o Espírito Santo serviu de barreira às Minas Gerais, que deixaram os índios ali, os botocudos, que ninguém entrava na mata, para proteger o ouro de Portugal. Essa é a base da colonização capixaba. Então ela ficou muito atrasada culturalmente. E eu tentei recuperar esse atraso. Tem um francês, um viajante francês, que diz que talento e instrução só chegarão à província do Espírito Santo com muita vagareza. Sabe? O Saint-Hilaire escreveu isso em 1812. Uhum. Então você vê, né? E aí eu, como, por exemplo, o primeiro artigo sobre vídeo publicado, vídeo portátil do Brasil, foi eu que escrevi. Eu mostrei ao Luiz Carlos Maciel, o baiano filósofo, ele falou, porra, Leandro, deixa eu publicar isso. Aí publicou no jornal Rolling Stone. Né? Isso que eu tinha visto em Nova York, vídeo, eu tinha estudado lá, nessa época que eu conheci o Hélio, eu tive contato com toda a tecnologia. Então, teve um momento que eu tive a oportunidade, eu criei a TV Educativa do Espírito Santo com 25 anos de idade, eu era o diretor. Né? Mas eu nunca gostei de ficar preso às estruturas e acabei brigando com o governador lá, mandando ele procurar a turma dele. Comprei uma passagem e fui para a Ilha de Páscoa, no Pacífico. Né?
E sempre tive essa iconoclastia, né, de juventude, que vai amadurecendo, você começa a ficar mais calmo. Mas continuo lutando aí firme, né? Mas eu achei interessante, Nina, isso que você disse. A minha arte não é decorativa, isto é, Aham. você não faz arte para ficar pendurado em parede, você Sim. faz arte para provocar transformações, é isso? Para colocar ideias em discussão. Por que a bandeira brasileira vai ter um slogan de Augusto Conte, positivista, ordem e progresso? E ainda mal escrito, porque no original é amor, arte e progresso. Eles tiraram o amor. Então, quer dizer, eu fiz essa intervenção para que país é este que vai pegar, né? Já chega a Marselhesa, que foi usado como hino da República, né? Brasileira, tal. Então, o conhecimento sempre me... Quando eu falo filosófica, não é, vou pegar Deleuze, eu vou pegar não sei quem e transformar isso, não. É o que eu penso da vida, a minha reflexão, né? Meio epicuriano, né? Que é o que eu gosto mais, o outro lá, ai, a idade não é molesca, não. Mas, enfim, essas pessoas, né, Demócrito e por aí vai, né? Uhum. Passando a moto aqui agora no corredor da Vitória. Veja, você passou por uma fase chamada fase dos espelhos, e você diz uma frase, ou pelo menos eu tenho a impressão que, se não foi você, foi a professora Almerinda da Silva Lopes, que escreveu um livro sobre o seu trabalho, que diz: a fase do Perfeito. espelho não tem nem transcendência, nem imanência. Eu achei isso muito, muito interessante. Eu perdi a frase porque passou uma motocicleta meio barulhenta aqui. Eu Por digo, favor. eu li, eu Sim. disse, não sei se foi escrito Foi a Almerinda que Melinda, né? escreveu, E é. que ela diz o seguinte: a sua fase dos espelhos Sim, não tem nem transcendência, nem imanência. para dizer a verdade, eu não compreendo, assim, pelo menos agora, bem o que ela quis dizer, Ah, né? O meu conceito do espelho, porque quando eu contei a metade. Essa bandeira, além de ter os vazados, né? Ela tinha um espelho. Então, era você entrando dentro da bandeira do seu país. E no final, com o desenvolvimento, o próprio espelho passou a ser uma obra de arte para mim, uhum, que vai ser, muitos anos depois, utilizada por Gerhard Richter, um alemão ultra famoso hoje em dia, que as obras custam milhões, né? Mas eu expus esse trabalho em 70, é na mesma exposição do Triste Trópico. Ele já estava lá, esse espelho. 73, 1973. Exatamente, foi quando eu fiz. Eu considerei o espelho, porque aí eu tinha lido alguma coisa ligada à China, o pensamento budista e tal, da, do valor do espelho, que ele tem a imagem, mas ele não prende essa imagem. A imagem está lá, mas ela muda. Ele não aprisiona a imagem. Hum? A imagem é passageira, por isso É, não é permanente, ela não tem imanência. exatamente. É Se eu bem entendi agora o É que ela quis muito, dizer. muito interessante. Como é que você vê atualmente, Mina, a bandeira do Brasil tendo sido sequestrada pela extrema-direita? Você que faz essa proposição tão revolucionária, talvez você vá fazer uma nova revolução com a bandeira brasileira? Eu criei uma nova bandeira, né? Mas eu vou ficar um pouco na sua pergunta especificamente, que é essa apropriação, né? Sempre foi assim. Na ditadura militar era isso. O que esse cara aí, que eu dei sorte, que quando eu saí do Brasil, né, que eu não migrei por interesse meu, já tinha ido na França umas 4, 5 vezes, aí um caso pessoal, né, para explicar por que eu moro na França. E eu adorava a França, sempre gostei como país, né? Mas nunca pensei em morar lá. E estava lá quieto numa vila de pescador, lá no meu ateliê, no Espírito Santo, me aparece uma bela francesa, jovem, metade da minha idade, e se apaixona por mim.
E em um determinado momento ela precisa de voltar para a França para ajudar a mãe que estava no hospital. E você quer vir? Eu falei, vamos embora, não tenho compromisso com ninguém. Aí me mudei para a França e em seguida ela perguntou se eu gostaria de ter um filho, eu aceitei e tal, e tivemos um garoto maravilhoso. Já sou divorciado há alguns anos, que é as coisas do amor a gente não tem controle, né? E convivo muito bem com ele e aí voltamos à bandeira, né? Sim. Então, essa apropriação, eu espero que acabe. Eu dei sorte que eu saí daqui, era Dilma. E como a minha obra, do começo, ô Nery, do comecinho já lá do Sling até a última que eu fiz, é o Brasil. Não tem outro lugar, é o Brasil. Fala do Brasil o tempo inteiro, não fala de outra coisa, sabe? Então, eu achei que na idade que eu já estava, quando eu fui para a França, eu merecia deixar o Brasil de lado um pouco. Uhum. E fiquei 12 anos sem botar os pés no Brasil. 12 anos, né? E tento construir. Então, por exemplo, a minha versão atual da bandeira, né, que eu gosto muito, que foi criada ainda no Brasil em 2010, num festival internacional de performance que me convidaram. Eu propus, eles aceitaram. A cerimônia de abertura era uma bandeira que eu criei, que ia ser içada por essa francesa que era minha namorada na época, né? Essa bandeira simplesmente, ela tem o formato da bandeira oficial brasileira, né? Pode ser içada direitinho, só que ela é transparente, de plástico. É uma bandeira da humanidade, não é de um país. Porque se você não tem um país para lutar, você não tem guerra. Você tem a humanidade. Então, esse é um conceito. Essa obra eu acabo de mostrar no Espaço Kreuzberg, em Paris, essa bandeira, né? Já ligada a outras coisas, porque eu estou me aproximando, você que é da ciência, né? Estou me aproximando muito fortemente da física quântica, Hum. né? Então, né? E essa minha exposição lá do Kreuzberg é uma intricação, né? Tropicália. Porque eu sou ligado à Tropicália, né? Eu escrevi um livro em 86 chamado Vereda Tropicália, né? E são meus amigos, são todos tropicalistas, né? De origem e tal. Tive o grande prazer de conhecer a Lígia Clark também. Você conheceu o Caetano e Gil? Chegou a trabalhar alguma coisa com esses tropicalistas, Gal Costa, Começou a Maria brincadeira Bethânia? baiana, Hã? começou a brincadeira baiana. Então, eu tive alguns momentos de baianice especiais. O primeiro, como eu tinha escrito esse texto sobre o vídeo, que ninguém conhecia no país ainda, o Gil se interessou, e o Jorge Maltner. Hum. Então, em 70 e alguma coisa, não foi na primeira viagem à Bahia, não. O Gil falou, vem na minha casa, que a gente conversa. Então, eu fui lá, encontrei o meu amigo parceiro Antônio Adolfo, que estava lá, tinha a Vilma da Gal. E eu cheguei, tinha uma roda, eles estavam tocando violão e tal, tinha umas 8 pessoas na sala, eu meio tímido, né? Pá. Só conheci o Antônio Adolfo já, né? Que o Antônio Adolfo andou um pouco pelo Espírito Santo. Aí eu me lembro muito claramente, assim, eu falei, olha, eu sou fulano, tá? Ele falou, venha cá, menino, e me carregou para a cozinha, né? Foi o meu único encontro com o Gilberto Gil, foi esse. Aí expliquei ele tudo como é que funcionava e tal. Foi o primeiro encontro. E tem outra baianada, mais ou menos dessa época, muito interessante também. Tem um amigo que falou: a Gal me chamou para ir na apartamento dela, lá no morro lá de São Conrado, lá que tinha um canto lá, que você subia. Aí eu falei: vamos lá, né? Então estava a Gal, uma menina lá que eu não me lembro quem era, devia ser alguma namorada dela, e tinha esse amigo que era o amigo dela, né? Eu fiquei lá quietinho, né? Sem fazer muito barulho. Ela cantando as músicas, imitando Rita Lee, essa coisa me vem muito na memória também, assim.
São minhas duas experiências com artistas baianos, assim, mais próximos, né? Interessante. Eu vi também que Ah, Caetano, você perguntou, né? Caetano Não deu certo. não deu. Eu estou em 71, tomando banho na praia ali da Barra, né? Aqui embaixo, né? No Porto da Barra, na prainha ali, né? Aí o Torquato Neto me conhecia. Eu fui passando, aí me acomodei. E tinha o Caetano e alguém do lado dele, eu acho que era o Ali Salomão, talvez. E o Caetano meio esnobando assim, quem é esse menino aqui, né? Eu olhei para a cara dele, fiz uma cara meio invocada e continuei a conversar com o Torquato, não dei bola não e fui tomar meu banho de mar, né? E depois, no show lá no Espírito Santo, também fizeram uma muqueca na praia, lá numa casa muito bonita de uns amigos meus, e me convidaram. Aí eu cheguei lá, eu tinha uma moto, uma moto pequena, tá, um Yamaha, e eu cheguei de moto. É na época que ele fazia show com a Edith Prato. Tava a Edith Prato lá, tal, e aí ele falou quem é esse? Aí ele outra vez, né? Ele não reconheceu, claro, né? A gente tinha se visto uma vez única. Esse menino aí parecendo Maria Bethânia. Eu falei, ih, começou outra vez o problema. Aí não dei muito bola para ele, não. Fiquei lá, comi meu peixe, me mandei sem dar bola para ele. Então, até hoje, ficou Você, essa. você acabou de fazer uma exposição ou um trabalho em Paris, a propósito, eu não sei se leio bem o nome, Kragenberg. Franz Kreisberg. Isso. Você veio à Bahia atualmente trazendo alguma coisa dessa exposição com a professora Nelma? Essa vinda sua atualmente tem a ver com esse trabalho, Mila? Não, é um caso particular, né? E tinha um francês que a Nelma trouxe aqui, inclusive, para expor aqui na Aliança Francesa. Ele me ligou, falou, né, eu vou receber uma brasileira aqui, queria te convidar para jantar com a gente, tal. Eu estava com meu moleque, né, de 9 anos, então tinha uma mesa grande, bonita, e era a Nelma, que era convidada. E estávamos lá, toma vinho, come-se bem, né, aquela fartura francesa alimentar, né? E aí, no vinho tal, a Nelma vira para mim, para o meu moleque, nos convidou, nós dois, para que ela nos hospedaria se a gente quisesse vir a Salvador. Aí eu falei, claro, um dia eu apareço. Aí, numa encrenca lá com a mãe do moleque, que é muito rígida, né, ela não deixou eu vir com ele, não deixou eu juntar 2 períodos de férias para ter mais tempo, para ele vir comigo ao Brasil em julho e agosto, que são as férias lá da França, né? Aí eu fiquei muito invocado, liguei para a Nelma, falei, ô Nelma, aquele convite que você fez, aquilo é verdade mesmo? Ele falou, mas claro, eu falei, então aguarda aí que daqui a 2 minutos eu te mando a cópia do bilhete do avião que eu vou viajar. Liguei não, né? Entrei na Air France, comprei a passagem, eles tinham aberto naquela semana a linha direta Paris-Salvador. Então, eu comprei a passagem na hora, meia hora depois eu liguei para ela, falei, ó, já estou com a passagem, mandei pelo WhatsApp, né? E aí vim para cá. E houve essa série de coincidências. Primeiro, todo o acervo do Franz Kreisberg, que é um artista genial, pertence ao governo da Bahia. É administrado pela a plaque, a lá, que eu acho que eu tenho um nome aqui, né? Fundação Cultural, IPAC. IPAC. Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural. Exatamente. Eles que administram esse acervo. Tem mais de 600 obras do Kreisberg. Né? Tem um problema de restauração, tal. Eu vou até contactar eles, porque eu sou a única pessoa, eu fiz essa doação lá em Paris já, que tem a intimidade de Kreisberg trabalhando, sabe? A intimidade mesmo, porque eu conheci Kreisberg em 88. Esse acervo que está na Bahia, ele quis doar ao Espírito Santo. Isso é bom, eu acho, a gente se aprofundar um pouco nessa coisa do Kreisberg, porque é a Bahia por trás disso, né? Então, eu me lembro que o Kreisberg lá, que é ele, o ateliê dele era em Nova Viçosa.
Eu me lembro dele reclamando, você vê, eu estou na Bahia e não estou na Bahia, porque Nova Viçosa parece que não é Bahia. Vem gente de Paris, de Nova York, querer saber o que, é que eu estou fazendo aqui. De Salvador nunca veio um jornalista, que ele era meio invocado, né? Uhum, né? E eu conheci ele nessa época porque um galerista me ligou e falou: Nena, você é a pessoa mais respeitada no Estado, tal. O Krasbeck quer doar todo o acervo dele ao Estado, que ele está com a idade já avançada. Ele faleceu já há uns 5 anos, mais ou menos, atrás, né? E você tem credibilidade de escrever um artigo, né? Eu falei, ok, claro, eu conheço a obra dele, muito prazer, mas eu preciso encontrá-lo. Ele falou, claro, ele vai vir dia tal, né? Ele está disposto a encontrar com você. Eu cheguei com a câmera de vídeo, peguei um depoimento dele e foi um amor à primeira vista entre os dois, né? Aí ficamos emocionados, tanto ele quanto eu. Eu escrevi o artigo, foi feito. Chegou-se mesmo a criar uma fundação Krasbeck no Espírito Santo, né? E logo em seguida ao nosso encontro, uma semana depois, o Krasbeck pede ao mesmo galerista para me localizar e para me convidar para passar 10 dias com ele no ateliê que ele ia receber 2 adolescentes franceses e que achava, como eu era mais novo, ia ser uma boa companhia lá, tal. Então, eu fui o único documento que tem do Crashback matando os cupins das árvores com uma bombinha, sabe? Utilizando uma bomba para fazer isso aqui, a forma de desenhar, que pode ser útil, inclusive, na restauração das obras, uhum. porque é um problema a conservação. Ainda bem que eu li nos jornais que o IPAC recebeu um bom dinheiro para recuperar essas obras. Então, né, eu estou disposto, inclusive, se alguém do IPAC escutar, né, a doar essas 6 horas que eu tenho em vídeo de Krasberg trabalhando, que pode ser útil na restauração. Né? Sim. Porque o processo de restauração, se você tem como o artista fazia, é muito mais fácil. Uhum. Né? Eu faço isso sem qualquer intenção financeira, é uma doação que eu faço de prazer, sem qualquer segundas intenções. Né? Você vai fazer um trabalho na UNEB? Você vai fazer alguma. Não, não. Eu tô me preparando amanhã para fazer uma grande descoberta que eu acabei de fazer, né? Que é, fiz as anotações aqui para não falar besteira, que eu só vou conhecer a obra amanhã. Eu fiz o dever de casa. Se chama essa obra, não é de um artista, é de um médico. Isso é muito interessante. É Riquezas do Brasil. Né? Esse médico, que se chama Antônio Berenguer, nascido em Santo Amaro em 1904, que faleceu em 1960. Esse médico, durante muitas décadas, ele selecionou madeiras brasileiras, que para eles eram as riquezas do Brasil. Né? Então, ele tem, por exemplo, 21 espécies de jacarandá. Jacarandá ferro, jacarandá não sei o que das quantas. E olha que ideia genial, Nery. Ele fez com essa madeira livros. Ele pegou um pedaço de madeira e fez em formato de livro e colocou o nome da madeira, é isso? Exatamente, na Maravilha. lombada. Na lombada. Você pensa Isso, que é um livro e é um pedaço, é uma amostra de madeira. exatamente. Isso é genial. Esse maluco desse médico conseguiu reunir 600 espécies diferentes. E estão 600! 600. 600! E estão no Museu de Arte da Bahia. É meio escondida. Então é isso que eu tô, porque é uma obra que é para estar em qualquer museu do mundo. Porque quando ele fez a doação, essa obra tinha um significado em 2005. Hoje tem um significado que multiplicou por milhares. Essa questão do aquecimento, da deflorestação. E o cara tem esse acervo maravilhoso. Está lá nos armários que eu não gosto muito, mas os livros são maravilhosos. Eu acho que foi isso que eu conversei com Nelma e disse a ela.
Muitas pessoas devem passar por esse armário e não sabem que ali dentro tem esse tesouro que Não você sabe. veio da França para descobrir para os baianos. Eu espero ter ajudado. Vou lutar por isso enquanto eu fico aqui até sábado de manhã. Amanhã cedo eu vou ter o contato físico com essa obra, né, que eu fiquei apaixonado. Fotografar muito, né? Claro que eu vou procurar pela Madeira Oiticica, né? Que é meu querido amigo, tal, né? Companheiro. Primeira noite em Nova York, eu dormi numa rede lá no ateliê dele, sabe? Então, eu tenho essa coisa muito de amor pelas coisas que eu faço, e de reconhecer. Esse médico merece um destaque enorme. E essa obra está meio escondida, assim, do que eu vi pela internet, pelas pesquisas que eu fiz posteriores, né? Eu acho que nós baianos vamos voltar lá para ver esse acervo de 600 amostras de árvores que você se refere e que está lá no armário. Eu acho que nós vamos lhe agradecer muito por isso. E nesses próximos tempos, Nina Ferreira, quais são os seus projetos? Meu projeto é ficar meio vagabundo um pouco, porque eu venho trabalhando. Eu fiz 3 exposições esse ano, o que não é normal, né? Que é um projeto que eu elaborei com 2 artistas franceses em Marajó, que eu tive em Belém. Eles queriam, eu falei, então vamos antes da COP30. Então a gente foi o ano retrasado, né, que eu falei que vai ser insuportável Belém durante a Copa, né, para você ter uma relação com a cidade, né, porque vai estar lotada de delegações, etc. Então fomos e falamos, nós precisamos fazer um trabalho junto. Então começou com a exposição com um deles, que é essa minha bandeira transparente, e um vídeo dele por trás. Fizemos uma segunda com o acréscimo da Helena Benzacar. Esse primeiro é o Vincent Chudot, que é o curador da minha exposição em Paris, né? E aí fez com esses 2 amigos a segunda, e a última eu fiz a primeira exposição individual em Paris, minha, no Espaço Kreuzberg, que pertence à cidade de Paris. Kreuzberg é um artista importante na França, Uhum. sabe? Ele já ganhou as medalhas todas e é um. Como é que a gente pode ter acesso, através desses meios modernos, dos seus trabalhos, das suas exposições e do que você tem feito, Nina? Eu fui um dos pioneiros também em internet lá no Espírito Santo. Então eu tenho um domínio que é muito simples, é nena.com, que hoje é quase impossível você conseguir, né? Eu tenho esse domínio desde, bota uns 30, 40 anos já. Né? Então entra lá, a pena que ele está em francês no momento, né? Mas ali tem o caminho para o Instagram, para o Facebook, né? Normalmente eu tento escrever nessas redes sociais na língua do lugar onde eu estou. Eu tenho uma filha que é arquiteta que mora em Estocolmo, na Suécia. Então, quando eu vou lá, eu tento arranhar umas palavrinhas, porque como você tem a tradução, né, no próprio Risô, então a pessoa clica ali e sabe o que eu estou falando, Uhum. né? Umas 4 ou 5 palavras que eu aprendi de sueco, aí eu metia lá tal. Então, aqui, até o meu último, até eu sair da França, eu escrevia tudo em francês. Cheguei aqui, eu botei um vixe, sorria, você está na Bahia. Essa Aí uma foto de uma manga, né? Que eu comi inteira mesmo assim. Então você tem fotos sobre coisas da Bahia também. Sobre coisas da Bahia, eu pretendo fazer muito material dessa obra que eu vou visitar amanhã. Ok. Mas tem de visitas minha antiga, lá onde tem aquela imagem de Iemanjá, né? Ele tá, E conheci, lá, tive lá, que tem uma
tipo uma capela, uma grota que você entra, O Rio né? Vermelho. Eu estive lá nessa época, foi numa semana, foi um. Fevereiro. Eu ganhei estadia dessa vez na sorte num festival de cinema. Aí eu falei, que maravilha, uma semana antes do carnaval. Aí trouxe minha filha mais velha, Uhum. né, e foi uma beleza tal assim. Quantos filhos você tem, Nina? Eu tenho duas filhas, uma que é uma típica brasileira que mora em Vitória, produtora de TV, que eu fui produtor executivo da Rede Globo de televisão durante 2 anos também. Uhum. Eu fazia Quarta Nobre, que eu Interessante. entrei por acaso, porque eu sou amigo, muito amigo de Euclides Marinho, que era uma pessoa que escrevia novelas e Quarta Nobre. Aí me ligaram e falaram, né, você quer, tem um negócio aqui que eu acho que você segura a onda. Você quer ser diretor executivo, que era um cargo alto na Globo, né? A gente fazia um média-metragem por semana. Aí eu parei de ver pôr do sol. Fim de semana eu enchia a cara, dormia antes do pôr do sol. E na segunda-feira tinha que estar lá aguentando Diniz Fati e não sei quem, e Denis Carvalho. Aí um dia eu falei, eu posso ir embora? Ele falou, não, você não quer ir para o Fantástico? Eu falei, não, cara, eu não aguento mais, chega. Se eu posso ir embora, eles foram gentis, muito gentis. Tinha uma indenização lá enorme, eles multiplicaram por dois a indenização. Era outra época, né? Nós estamos falando aí de 83, 84. É outra época, né? Não é como hoje, né? É na época de quem gosta de crachá, crachá de Rede Globo, não sei o quê. Eu guardei o meu de lembrança. Mas fui É. mais por aprendizado e por encontros. Encontrei pessoas maravilhosas lá, né? O Inácio Coqueiro, que é um diretor bacana, pessoas muito, muito legais, porque a gente não trabalhava lá na Vênus Platinada, não. A gente era os intelectuais, trabalhava no estúdio do Herbert Richards, que era no alto, esqueci o nome lá, essa coisa de velhice, não é brincadeira. Você tem visto o pôr do sol no Rio Vermelho, nesse período agora que você está na Bahia? Rapaz, não deu tempo, porque primeiro, como essa é uma linha nova, a Air France está querendo mostrar toda a competência culinária dela. Então, enche a gente de vinho, champanhe lá. Eu cheguei e estou me adaptando ao fuso horário. Então, ontem eu comi uma bela muqueca em frente ao Porto da Barra, lá à esquerda, lá num lugar que eu não me lembro o nome, que a Nelma me levou. Uma muqueca maravilhosa e tomamos muitas cervejas original, né? Mas ainda não matei meu mito, que não tive tempo ainda, que é tomar uma cerveja numa mesa com aquelas cadeiras de plástico e a mesa de plástico vermelha, escrito o nome de uma cervejaria. Isso eu não consegui ainda. E o pôr do sol na frente. Mas eu vou fazer, a Nelma me prometeu já que nós vamos fazer isso. Vai conseguir. Então, eu vou lhe sugerir ver um pôr do Opa! sol no Largo de Santana, aqui no Rio Vermelho, Largo. de Santana. Aí depois eu vou rever aí o anual. Não, vou Pois escrever é, logo. ela Lago de sabe. Santana, no Rio Vermelho. Isso, no Rio Vermelho, comer uma acarajé ali Acarajé, claro. no Largo de Santana, e aí você vai conhecer uma igrejinha chamada Igrejinha de Santana, que Igreja de Santana. fica próximo da casa de Iemanjá, no Rio Vermelho, Maravilha. É onde bom que você já a gente esteve. volta abençoado. Pois é. Então eu sugiro pôr do sol no Rio Vermelho, acarajé no Rio Vermelho, passar pela casa de Iemanjá e você vai conhecer uma igrejinha de Santana que nós estamos tentando restaurar para Que transformar maravilha. em espaço de arte e cultura. Pedir a Nelma para lhe levar lá e eu acho que você vai gostar dessa passagem pelo Rio Vermelho. Tenho certeza, tenho Bom, certeza. Nina, Ah, eu esqueci de ligar a luz agora que eu estou vendo minha imagem sem aqui. problema, tá ótimo. O principal é Então, a conversa, né? Nina, eu queria lhe agradecer muito essa conversa generosa, essa conversa bonita que nos trouxe informações sobre o seu trabalho. Eu fiquei curioso de ver essa bandeira transparente, se a gente pode atravessá-la. Eu ia lhe perguntar se essa Ah, não, bandeira, ela é em plástico. essa bandeira tem os mesmos elementos da bandeira normal?
Só as dimensões. Que Ela não representa nada. ela não tem. Ela é uma bandeira zen budista. Sim. Tá. Ela não tem. Significa humanidade. Quer dizer, ela tem o losango, ela tem Não, a esfera, não. ela tem como a forma de uma bandeira é mais ou menos isso, né? Sim. Digamos. Só que isso é um pedaço de plástico. E não tem cor. Não, você vê tudo, é transparente do outro lado, que eu Então, considero como uma bandeira da humanidade. ótimo. Então, Né? eu Eu vou queria. te mandar uma foto dessa Eu bandeira, gostaria, claro, te eu mandar tudo. gostaria, Vou eu te mandar com gostaria. certeza. E eu gostaria de lhe agradecer enormemente, porque você não faz arte para pendurar em parede, você faz arte para provocar a vida, Reflexões, né? para provocar Reflexões. reflexões, Eu eu não diria, digo jamais verdades, uhum, eu digo provocar amor, dúvidas. Eu provoco provocar amor. dúvidas. Uhum. Mas eu entendi que sua arte provoca também o amor, provoca a Ah, reflexão, provoca a claro, vida. Então, claro, a vida, a Nina, humanidade, Nina, a obrigadíssimo. tolerância, sabe, a responsabilidade social, né? Os contatos afetivos, isso é a coisa que sempre me emocionou. Isso é fundamental. Então, obrigadíssimo por essa conversa. Eu lhe darei notícias do que me dirão meus ouvintes, os que veem meu YouTube. E vamos nos encontrar um Pessoal, dia, né? acho Não que sei sim, quando vamos, que com seja na certeza. França, que seja na Bahia. Vai ser um prazer. Eu fiquei Já muito fizemos, encantado com a sua pessoa também, depois que a Nelma me falou. já fizemos esse primeiro encontro, porque eu sou Perfeito. espinosiano, eu acho que os encontros são fundamentais. E eu acho que esse foi um bom encontro, que eu queria lhe agradecer enormemente. E desejar que você tenha uma boa permanência em nossa cidade do São Salvador da Bahia. A Bahia só me traz alegria. Obrigado, E Nina. você está dentro do meu coração já, com Obrigado, certeza. Nina. Só falta a Obrigadíssimo. bênção de Iemanjá agora, que minha mãe adorava. Você terá isso quando você for ao Rio Vermelho, no Largo de Santana, ver a igrejinha e comer um acarajé. Um grande abraço. Compromisso. Um grande Compromisso. abraço. Abraço, querido. Então, se você gostou dessa conversa, dê um like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal Conversando com ele. Até a próxima conversa. Obrigado.